Muito bem, para encerrar o programa desta semana, Celso Arruda, viajando muito, foi a Montevidéu, lá passou aquele frio, é verdade? Não, na verdade, não estava tão frio lá, mas fui lá a trabalho. Mas fosse preparado, né, para o frio, Fui preparado para o frio, mas daí lá não estava tão frio lá. Tomei um calor lá, exatamente isso. O prazer é meu estar com vocês dois aqui mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. E é sempre gratificante, né, compartilhar uma bancada com pessoas inteligentes. Celso, me diz uma coisa, a situação do país, quer dizer, é claro que isso aí mexe com todo mundo, né, e tu trabalha nessa área empresarial, como é que tu está vendo esse desenrolar das coisas? Quer dizer, eu vejo assim, né, nós temos comentado aqui essa questão, a questão do Henrique Meirelles na economia, de certa maneira, é um salvo-conduto do governo, né, porque é uma equipe séria, uma equipe que está trabalhando, apesar de todas as questões, ela não está ainda sendo contaminada pela crise política, né? Eu acho que é por aí, né? Quer dizer, pelo menos isso nós temos, né? Na verdade, assim, né, Silvio, eu até estava falando ontem com o pessoal, essa semana com o pessoal dos empresários. Nós estamos vivenciando agora uma época, tu é economista, sabe disso, que teve um tempo na Itália, que a Itália ficou sem governo, que a Itália trocava de governo toda semana, no sistema parlamentarista, e a economia da Itália andou bem. Eu acho, de alguma maneira, no Brasil está acontecendo uma coisa similar. Não tão boa, mas similar. A política está muito ruim, está péssima, nem sabemos nem quem é que vai ser o nosso próximo governante nos próximos dias, mas a economia está preservada. O que eu tenho visto hoje, né? Que os empresários, de um modo geral, estão um pouco mais otimistas. Alguns sinais, alguns indicadores, alguns segmentos que estão tendo uma pequena reativação. Eu acho que, de alguma maneira, nós batemos no fundo do poço, estamos saindo um pouquinho do fundo do poço. O que eu vejo hoje é que as empresas estão mais adequadas, se prepararam, fizeram reduções drásticas nos seus custos, né, se adequaram a essa realidade nova. E eu vejo assim uma situação menos ruim do que tínhamos há um ano atrás. É óbvio que eu trabalho como consultor de empresa, tenho clientes de todo o estado, fora do estado. É muito triste quando tu vê uma empresa com dificuldades financeiras, porque tu vê assim, o empresário, eu sempre sou ao lado do empresário e do trabalhador, é possível conciliar os dois interesses. O empresário, ele trabalha, paga os seus impostos, gera emprego e ele, às vezes, quando fecha uma empresa, é muito triste. Por que vem a ser uma empresa, né? Na minha concepção como consultor? Ele vai muito na área do RH também, na questão, da questão pessoal. Uma empresa é um bicho vivo, ele não é um CNPJ, ele não é um contrato social. São pessoas que criam uma empresa através de uma expectativa de ter lucro, gera emprego, e quando uma empresa vai mal, é muito triste isso. E a gente não vê de parte do governo medidas que de amparo essas pequenas empresas, né, que geram muito emprego. Mas eu vejo de uma maneira geral, assim, que, como tu falaste muito bem, a economia está menos afetada pela crise que no aspecto político. Agora, essa questão que tu falaste do amparo do trabalhador, a questão trabalhista, essa semana aí foi votada lá numa comissão da Câmara, e acabou sendo derrotada a proposta do governo. E, na verdade, né, quer dizer, ao invés de estar se tentando defender o trabalhador, não sei se essa é a tua visão, nós estamos indo contra o trabalhador, porque nós temos um arcabouço trabalhista que tem muitos direitos que precisam ser readequados aos momentos atuais. Quer dizer, nós temos uma legislação trabalhista de 1943. 43. Quer dizer, vai ser centenária daqui a pouco. Então, não tem como compatibilizar os direitos daquela época com as transformações que o mundo veio experimentando até agora. Hoje nós temos uma revolução digital, tecnológica, científica, as relações mudaram no mundo inteiro, né? E nós temos que nos adequar nesse processo de globalização. Então eu vejo que esta reforma trabalhista, ela é fundamental. Quem está defendendo a reforma trabalhista está defendendo o trabalhador. Nós temos 14 milhões de trabalhadores desempregados e esse quadro só vai ser melhorado, só vai deixar de piorar na medida em que as empresas, e aí tu é mais especializado nisso aí do que eu, elas tiverem condições e a garantia, a segurança jurídica de poder contratar pagando menos, né? Para se adequar aos novos tempos de crise, enfim, essas coisas todas. A taxa de lucratividade no Brasil hoje nunca teve tão baixa como está acontecendo hoje, é reflexo disso. Então eu vejo que essa reforma tem que sair como uma reforma previdenciária, e isso é contra o trabalhador. Na verdade, assim, né, Silvio, eu acho que o governo comunica muito mal e debate muito mal. Quando eu vejo essas manifestações de sindicatos, e aí depois eu quero tratar a questão do sindicato, de maneira assim tão raivosa, eu acho que esse dia eu estava falando com o pessoal de empresário.
Eu acho que caberia aos empresários e aos trabalhadores sentarem numa mesa, eu sei que é um pouco utopia que eu estou falando, tirar fora o parlamento, que está totalmente contaminado, para que realmente nós temos que avançar muito na reforma trabalhista. A lei é antiga, nós temos situações, na minha própria empresa, por exemplo, eu tenho lá cerca de quase 50 colaboradores, que muitos deles podiam trabalhar em casa, sem ter deslocamento de ônibus, sem ter questão de a insegurança total que existe em Porto Alegre hoje. A lei não permite isso. Eu poderia trabalhar com sistema acesso remoto na minha casa. Se eu fizer isso, eu estou infringindo a lei trabalhista. E é uma grande vantagem para o trabalhador. Isso é um benefício, mas a empresa não tem o álibi do Ministério do Trabalho. Exatamente isso. O que acontece? Tu acabou de falar. Nós estamos com uma CLT de 43. Onde então, não se tinha nada. Nada disso. O mundo avançou radicalmente. A gente participou recentemente de um congresso das empresas contábeis, onde a batida foi o tempo todo tecnologia, tecnologia, tecnologia. E a nossa lei trabalhista ela é retrógrada. Ela tem o tempo do cartão ponto, que nem existe mais. Então, essa modificação deveria ser feita e a previdenciária também. É sabido que a Previdência Social não vai resistir na lei como está hoje. Tem que haver modificações. Só que o que eu acho, na minha avaliação como consultor, e que eu vou ao encontro dos trabalhadores e dos empresários, é que está havendo um diálogo entre as partes que são interessadas, que é o empresário e o trabalhador. Então fica uma briga, e aí os sindicatos de empregados fazem um grande barulho, e muitas vezes eles não têm nem ideia do que estão discutindo, mas tem que fazer barulho, é o papel deles, sindicatos. Eu acho que falta diálogo das pessoas, das partes que estão interessadas, empresário e trabalhador. Eu acho que tem que haver modificação da lei trabalhista, tem que haver, e na previdenciária também. Agora, o Congresso, como está hoje, ele não tem condições políticas de debater isso aí com a profundidade que os assuntos merecem. Trabalhista, e tem que mudar, porque hoje o mundo mudou, a tecnologia da informação veio para nos facilitar, e eu acho que nós temos que mudar isso. Não só na minha empresa, qualquer empresa, a lei trabalhista ela tem que ser mais flexibilizada, porque a lei colocou muito bem aqui. Os empresários querem modificar, querem flexibilizar e não conseguem, por quê? Porque a lei ainda é obtusa, é arcaica, é antiquada. E aí fica consolidada essa questão do desemprego. Eu tenho 14 milhões e não vão ser empregados. Esse é o grande problema, essa é a questão. Agora, tu tem razão total, quer dizer, o Congresso o Congresso não tem hoje moral para fazer, não tem ética nem moral para fazer qualquer coisa junto com a sociedade. Então, por isso que eu acho que tem que... Na Itália aconteceu realmente isso aí, né? Quer dizer, houve uma desvinculação das áreas produtivas, mesmo porque o Congresso, isso é tudo improdutivo, quer dizer, daquela área que é apenas ideológica, política e tal, que é o Congresso Nacional. E o Congresso brasileiro hoje está completamente desmoralizado. Quer dizer, então, graças a Deus ainda existe hoje temos essa condição de manter mais ou menos alheio à questão econômica da política. Mas, de qualquer maneira, tudo pesa politicamente, né? Esse é o problema. E importante não podemos viver à margem, a gente não pode, nós estamos aqui pregando um sistema sem governo, não é isso, né? Na verdade é o seguinte, tem que ter regras. O que eu coloco assim, de importante assim, é que, por exemplo, foi colocado aqui o desemprego, nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados. E isso, para mim, e eu gosto muito de música, uma música do Gonzaguinha, né? O homem sem trabalho, ele não tem nada, ele perde todo o seu amor próprio, né? Então, o que me parece assim, se houvesse uma flexibilização de adequação de horário, o que um trabalhador quer? Ele quer trabalhar um pouco menos, de maneira diferenciada e ter um sustento para a sua família, ou quer ter direito assegurado e estar desempregado? Pergunta para o trabalhador, vão ao encontro do trabalhador, perguntem para ele, saiam fora dos sindicatos patronais, onde são cabides de emprego para muita gente, os sindicatos patronais e de empregados também. Então, sai um pouco da esfera do sindicato e leve um assunto para quem interessa, aquele trabalhador que está desempregado. É verdade. Se eu pudesse contratar mais gente, a Leila colocou muito bem aqui, e outra coisa também que pesa muito sobre o salário são os tais dos encargos sociais, né? Que se paga muito para a Previdência Social e quando o trabalhador vai usufruir, ele não tem isso. Então, se houvesse uma modificação total, eu acho assim, se sindicatos patronais de trabalhadores sentassem numa mesma mesa e discutissem abertamente, sem preconcepções... Sem ranço. Sem ranço, a palavra certa é essa, Silvio, sem ranço, a coisa ia fluir melhor, nós temos um país bem mais justo e com menos trabalhadores desempregados. Celso, muito obrigado pela tua presença aqui, acho que foi muito boa essa mensagem, né? Obrigado. E tomara que nós tenhamos condições aí de dar um novo rumo para esse país, um rumo que, aliás, seja um rumo da justiça social, enfim, que todos nós perseguimos. Obrigado, Lília. Obrigada. Uma boa semana. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até a semana que vem.